Oi, eu sou Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. Se você é novo por aqui, a gente sempre traz as atualizações sobre tudo relacionado ao turismo do Brasil e do mundo inteiro. Então acompanha com a gente. Hoje eu trouxe uma caixinha de perguntas que eu abri lá no Instagram para ver as dúvidas de vocês. Se você já conferiu a live que a gente fez no sábado, primeiro eu quero muito agradecer a participação de todos. A gente estava com 26 mil inscritos há exatamente uma semana atrás. Agora a gente já bateu os 27 mil inscritos, então muito obrigada. Compartilha esse vídeo com todo mundo que quer ficar bem informado e vamos fazer essa comunidade de viajantes sabendo de tudo crescer. Muito obrigada por todo o apoio. Vamos para as dúvidas, sem enrolação. Olha a quantidade de dúvidas que surgiram lá no Instagram do Posso Te Mostrar. Então agora vamos conversar um pouquinho e tirar essas dúvidas para vocês. O Lucas Santos pergunta se Portugal abre a turismo ainda esse ano. Bom, essa é uma pergunta, tem várias dessas parecidas aqui no Instagram. E é uma coisa que infelizmente a gente não consegue saber, não existe ainda uma data oficial para abertura de turistas, para pessoas saindo daqui do Brasil a turismo e que estejam pelo menos vacinados para entrar em Portugal. Mas, assim, uma pressão muito grande da comunidade, tanto a portuguesa quanto a brasileira, para abrir essa fronteira e agora, com a abertura da Espanha, é muito possível que isso aconteça em breve. Então vamos ficar de olho, ainda não existe nada oficial, vira e mexe pipoca alguma data aí, algum comunicado, mas por enquanto são só informações sem nada de concreto. A gente está trazendo sempre a atualização aqui no canal sobre como estão todas as fronteiras e Portugal é uma que chama bastante atenção, que tem muita gente querendo ir para lá, mas por enquanto, para chegar em Portugal, você precisa da entrada em um outro país e ficar 14 dias, pelo menos, em algum lugar considerado seguro da Covid diante da lista da União Europeia. O Brasil está na lista vermelha, então quem sai daqui não consegue entrar em Portugal a turismo, mesmo que esteja vacinado. Consegue entrar em Portugal quem tem alguma autorização de residência, seja por visto ou seja porque já mora mesmo em Portugal, ou também quem tem familiar que está de forma regular em Portugal, fazendo pela reunião familiar, e quem tem quem vai fazer o reagrupamento familiar, tá? Então, quem está indo acompanhando uma pessoa que tem um visto de autorização, consegue dar entrada por lá. Eu falo nesse vídeo aqui sobre todas as pessoas que podem entrar nesse momento, estando vacinadas ou não, e chegando lá em Portugal, precisam fazer a quarentena com isolamento de 14 dias, ok? Então ainda não há data, mas eu acredito realmente com a abertura principalmente da Espanha, que é ali bem do ladinho, isso deve acontecer em breve. Vamos lá. Como membro do canal, como faço para tirar dúvidas? Somente via comentários em vídeos? Caroline, se você é membro do canal da categoria classe executiva, você manda a sua dúvida nos comentários de qualquer vídeo, eu vou receber aqui e vou responder rapidinho para vocês. Agora, se você faz parte da categoria primeira classe, que é aquela de R$14,99 por mês, que você pode cancelar quando você quiser, aí sim a gente conversa lá por e-mail, aí você manda um e-mail para mim no postomostrar@gmail.com e aí a gente vai conversando e tirando todas as suas dúvidas, tá bom? A Caroline também pergunta: posso ir do Brasil para Portugal, mas ter uma passagem direto de lá para a França e depois de 14 dias voltar para Portugal? Ela ainda manda algumas outras, mas como está cortada, estou tentando entender aqui como é que é a mensagem toda. Aí ela fala: eu tenho um amigo em Portugal e após os 14 dias na França, por exemplo, para comprovar a estadia do resto. Bom, não deu para ver toda a sua pergunta, Caroline, mas é o seguinte: se você está vacinada com uma das vacinas autorizadas para entrar na França, tá? A França não aceita a Coronavac. Ok? Ela aceita todas as outras que são imunizadas aqui no Brasil. Então, a Pfizer, a Janssen, a AstraZeneca são aceitas por lá. Depois de 14 dias da sua última dose ou da dose única, você pode dar uma entrada na França a turismo. Você tem que ficar 14 dias por lá e depois sim você pode dar entrada em Portugal. Eu acredito que ela está perguntando alguma coisa com uma estadia do que ela tem que comprovar.
Vocês já sabem, aqui no canal eu sempre trago a informação dos documentos que precisa para entrar turismo em qualquer país do mundo, mas ali na União Europeia, no espaço Schengen, existem alguns pontos muito específicos. Primeiro que você sempre tem que ter a passagem de saída da União Europeia do espaço Schengen, ok? O ideal é que você tenha a passagem de volta para o Brasil, já que você está indo a turismo, você está indo passear, então você tem que voltar para o Brasil em algum momento. Também é preciso ter a reserva de hospedagem, e aí a França, a Suíça, a Alemanha, a Espanha, todos esses países que estão abertos para turistas brasileiros, querem, claro, que você vá lá para esse país, para você gastar por lá, para você se hospedar lá e não para justamente ser só um trampolim para um outro país que você queira. Então você precisa ter reservas feitas nesse país da sua entrada, ok? Então, você comprova essa reserva, você faz a sua reserva ou por algum site, eu sempre deixo aqui um link, um site de hospedagem que eu recomendo para vocês, ou você faz também essa reserva por um agente de viagem. Se você ainda não sabe, a gente tem a cotação de passagem aérea, hospedagem e seguro viagem aqui também nesse WhatsApp, e aí você vai levar essa reserva, você vai imprimir e você vai apresentar lá na imigração também. Então, junto com a sua passagem de volta, e é preciso também o seguro viagem feito especificamente para a Europa. É um seguro viagem com cobertura de no mínimo 30 mil euros. Não é que o seguro vale esse valor, ok? Você vai ver aí que em média por mês, um mês inteiro, você vai pagar a partir de R$200 para uma pessoa. E aí, conforme for aumentando os valores de cobertura, você vai aumentando também o valor do custo desse seguro. Você também vai imprimir essa sua apólice de seguros e vai levar junto para a imigração. E também é preciso que você tenha um dinheiro suficiente para sua viagem, já que você está indo turistar, você precisa ter uma reserva que pode estar em mãos, em euros no caso, e você pode também levar o limite do cartão de crédito com o extrato do cartão de crédito do último mês. Você pode imprimir e levar ele. Tem que ser um cartão de crédito internacional nesse caso, para ter validade fora do Brasil. Tá bom? Também pode levar o extrato da sua conta corrente, por exemplo, se você conseguir sacar esse dinheiro lá no país onde você está indo. Então, tudo isso você tem que comprovar na hora da imigração. Se faltar qualquer documento e o agente da imigração te pedir, você não consegue entrar naquele país, ok? E muitas companhias estão fazendo esse checklist ainda aqui no Brasil. Na hora do embarque, eles estão conferindo se você tem toda essa documentação, além, é claro, do certificado de vacinação, né, em inglês ou espanhol, ou na língua que você precisa apresentar para entrar no país, e também o teste PCR ou de antígeno, dependendo da conexão que você for. Mas bom, então Caroline, se você está indo para a França e depois está indo para Portugal, você precisa ter uma reserva de hotel na França, tá? E aí depois, se você vai para casa do seu amigo em Portugal, você pode usar, por exemplo, o termo de responsabilidade ou a carta convite do seu amigo. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre a carta convite, ok? Nesse caso, sua passagem de volta para o Brasil pode ser de Portugal para o Brasil, não tem problema. Okay? Ali na União Europeia, ali no espaço Schengen, nesses 26 países que fazem parte do espaço Schengen, você não vai ter uma imigração depois que você for passar da França para Portugal, por exemplo. Então, você pode ir de trem, de ônibus, de carro, de van, até mesmo de avião, passando esses 14 dias na França, pode ir tranquilamente para Portugal. Vamos lá para mais dúvida. Bela Tiago. Acredito que seja o Tiago, tem passaporte da União Europeia e vai com a família para Portugal hoje. Meu Deus, eu preciso passar na imigração? Sim, Tiago, você vai passar por uma imigração, mas é uma imigração realmente muito mais fácil, porque você vai passar por uma área onde os cidadãos europeus que têm um passaporte e que eles têm autorização de entrada em Portugal. Mas você, de qualquer situação mesmo, você vai precisar passar, ficar naquela fila. As filas na conexão, na imigração em Lisboa,
estão bem grandes, né? Eu já falei por aqui, tá rolando a greve no CEF, então eles estão fazendo a paralisação durante 2 horas por dia. Essa paralisação vai até o dia 31 de agosto, vamos ver como é que vai ficar depois, mas as filas estão grandes, mesmo para quem tem o passaporte europeu, quem é cidadão europeu vai ficar numa fila, uma fila separada, mas também tá grande, aí você vai passar pelo agente que vai carimbar o seu passaporte de entrada, tudo certinho, ok? É claro, é uma imigração muito mais fácil, é muito mais de controle realmente de que você está entrando naquele país ali. E aí você estando com a sua família te acompanha, mesmo se eles não tiverem o passaporte, sendo filhos menores, sendo a companheira, você pode passar todo mundo junto no mesmo balcão e apresentar o passaporte, ok? Boa viagem para você, né? Acredito que você já deve estar até chegando mesmo em Portugal. Então depois conta aí pra gente, marca a gente no Instagram também pra gente ver as fotos de você, Thiago. A Eliane fala, meu filho tem 17 anos e ainda não vacinou, eu queria ir para a Espanha com ele, só com o PCR entra? Eliane, e muita gente que tá aí de olho na Espanha, né? Infelizmente a Espanha, ela exige a vacinação a partir dos 12 anos de idade, tá? Então, saindo daqui do Brasil para ir para a Espanha a turismo, apenas quem está realmente vacinado, isso a partir dos 12 anos, ok? Não serve em casos, por exemplo, da França, que aceita de 12 a 17 anos, você pode apenas apresentar o PCR para entrar, estando acompanhado de um dos pais que esteja completamente vacinado, ok? Mas a Espanha, infelizmente não, apenas vacinados realmente a partir dos 12 anos, todo mundo tem que estar vacinado para poder entrar no país, certo? Então, só entra com o PCR lá quem faz parte das categorias que não precisa estar vacinado. Então, tem vídeo aqui no canal também explicando quem pode entrar mesmo sem a vacina na Espanha hoje. Um monte de gente perguntando de Portugal, será que em dezembro Portugal vai estar liberado? Olha, sinceramente, é a Thaís que pergunta, eu acho que antes disso Portugal vai liberar para turistas. Eu acho que essa pressão da Espanha ter aberto ali, eu acho que vai fazer realmente acelerar esse processo. Vamos ficar de olho. O Emanuel César pergunta se a Holanda ainda pede teste PCR para conexão. Pede sim, tem que ter o teste PCR, a Holanda aceita a conexão de quem sai daqui do Brasil, né, e de quem vai para algum país que está autorizado a entrar, mas precisa apresentar o teste PCR. A Mariana Rocha pergunta, vou passar 11 dias na Espanha em outubro, eu conseguiria entrar em Portugal por trem ou, aí cortou, mas eu acredito que seja... Bom, por ônibus, por avião, você passando 14 dias na Espanha, estando longe do Brasil, e isso vale para hoje, tá bom? Você consegue entrar em Portugal, seja por trem, por ônibus, por van, por carro, por avião, de qualquer maneira, ok? Você estando longe do Brasil. Agora, uma coisa muito importante que surgiu como dúvida, né? Na fronteira terrestre entre a Espanha e Portugal, não há uma nova imigração e não há um controle, uma fronteira onde haja agentes de imigração fazendo essa vistoria do passaporte, de quantos dias você ficou por lá. Então, é evidente que muita gente vai entrar na Espanha, ou assim como entra na França, na Alemanha, em outros países, e na Suíça, né, e faz a entrada nos países vizinhos por fronteira terrestre, sem mesmo passar esse período necessário por lá, que é o período de 14 dias longe do Brasil. Muita gente faz isso, realmente não há um controle entre as fronteiras ali por via terrestre, entre a Espanha e Portugal, então você vai conseguir entrar num carro e ir para Portugal, mas gente, isso não é legalizado, ok? Isso não é uma coisa que permite. O decreto português, ele deixa muito claro que você não pode ter passado pelo Brasil ou pela lista de países que está na lista vermelha da União Europeia nos últimos 14 dias, se você está indo a turismo, tá? Então, assim,
Se você for pego, se um agente da imigração olhar o seu passaporte e ver que você está vindo do Brasil menos tempo do que esse período de 14 dias, você vai sim receber uma multa pesada em euros, e você vai ter que voltar para o país, seja para a Espanha, para o país que você estava antes, para você cumprir esse período. Inclusive, se o agente quiser, ele pode marcar o seu passaporte e deixar lá um código falando que você pode ter problemas depois, tá? Então, tem muita gente que está indo como turista porque quer ficar em Portugal, quer morar em Portugal e depois vai precisar se regularizar, né, com o CEF, entrar com a manifestação de interesse. Então, isso pode te prejudicar. Você não cumprir esse período nos países que aceitam e ir para lá, pode ser que algum agente, seja numa vistoria em ônibus, em trem, né? Enfim, se acontecer de um agente pegar o seu passaporte e ver que você está menos tempo fora do Brasil, você pode receber a multa, pode receber uma anotação e ter que voltar para o país que você estava. E isso pode realmente te prejudicar lá na hora que você for se regularizar no CEF. Então, muito cuidado com esse prazo, ok? E aí, um monte de gente perguntando, né? Bom, viajando do Brasil para a Espanha, quantos dias preciso ficar para ir para Portugal? Brasileiros há mais de 14 dias na Europa, vacinados, conseguem entrar em Portugal? Um monte de gente assim, e é isso, conseguem entrar, é possível entrar. Eu aconselho a respeitar o decreto português de 14 dias fora do Brasil, e aí depois você pode entrar tranquilamente, certo? Bom, o Eduardo pergunta, tem alguma previsão se a Itália abre agora no fim do mês com um decreto? Realmente a Itália tem um decreto que vai até o dia 30 de agosto, é um decreto que já dura 3 meses, desde maio ela está com esse decreto. A Itália suspendeu os voos entre Brasil e Itália, não tem voo direto por aqui, não aceita conexão do Brasil. Então, vamos ver como vai vir esse novo decreto. Eu acredito que venham realmente mudanças, não há nada concreto, não há nada certo, não há nada oficial, mas os países vizinhos, né? Então, assim, já tem muitos países vizinhos que já estão abertos para turistas brasileiros. Não sei se vem realmente uma mudança logo de abrir para turistas, mas talvez possa ser que retomem os voos, né? Retomem vistos, retomem o processo de cidadania. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que essa abertura, né, da França, Suíça, da Espanha, da Alemanha, faz com que os outros países que recebem muitos turistas do Brasil cria uma pressão para que eles abram logo também, até porque quem quer ir para a Itália consegue entrar por um outro país, né? Ficando 14 dias nesse país e depois dando a entrada por lá. Então, assim, eu acredito que pode realmente vir mudanças, estamos torcendo para isso. Vamos ver. Michel pergunta, eu vou viajar em novembro para Portugal com conexão na França. E nesses casos de conexão, tá permitido, Michel? Todos esses países aceitam conexão saindo do Brasil. Os únicos ali da Europa que não aceitam mesmo é a Itália e o Reino Unido. Você não pode fazer conexão no Reino Unido, a não ser que você seja residente britânico, né? Residente por lá. Então, não pode realmente. Dos outros, você consegue fazer a conexão. Mesmo, por exemplo, Portugal, que ainda não aceita turistas brasileiros, você pode fazer conexão em Portugal para ir para esses países autorizados, isso aí não tem problema. É claro, sempre dá uma olhada se você precisa preencher algum formulário específico para conexão e se você precisa apresentar o teste. O teste é, de fato, certo que você vai precisar levar. Mesmo se você estiver indo para esses países, Suíça, França, Espanha, que você vai apresentar o seu certificado de vacinação, e aí eu recomendo sempre levar em inglês, né, para viagens internacionais. Mesmo assim, se você fizer conexão em Portugal, na Holanda, em qualquer um desses outros países, você vai precisar apresentar o teste, que é geralmente ou PCR ou de antígeno. Muitos deles são 72 horas antes do embarque, mas dê uma olhada porque tem alguns países que têm umas regras específicas, tá bom? Então fica de olho nisso, o que a sua conexão pede. Bom, vamos lá. Acha que a fronteira abre em novembro para turismo em Portugal? Bom, eu realmente acho que vem antes. O presidente Marcelo, o presidente português, havia falado que previa para novembro e dezembro as alterações
tanto para abertura a turismo quanto para liberação da quarentena para aqueles que estão vacinados. Mas já tem vídeo saindo aí no canal das atualizações. Com isso, com a abertura da Espanha, eles realmente estão correndo e olha, estão correndo para aprovar todas as vacinas que são imunizadas aqui no Brasil. Então, até a Coronavac, você que está aí vacinado com a Coronavac, pode ficar mais tranquilo, pode ficar despreocupado que Portugal quer aprovar sim todas as vacinas, assim como fez a Espanha e a Suíça, né? O Cleverson Cristiano pergunta, boa noite, com visto D2, que é um visto para Portugal, é um visto para empreendedor, quem está montando uma empresa por lá, ele pode levar a família junto para Portugal? Cleverson, pode, com um visto colado no seu passaporte, você pode ir junto com o seu cônjuge, com a sua companheira, pode ir com os filhos menores de idade, e aí vocês vão passar juntos na hora ali na imigração, leva todos os documentos certinho, leva um extrato mostrando que você tem como se sustentar e eles reagruparem, né, lá em Portugal, leva todas as certidões de casamento, de nascimento, de inteiro teor, você vai pedir isso no cartório, certidão de inteiro teor apostilada, leva tudo isso direitinho e o meu conselho realmente por enquanto, é entrar pela TAP, que aceita essas pessoas que estão indo para reagrupar lá em Portugal. Infelizmente, eu vi bastante caso, tanto na Latam quanto na Azul, de gente da companhia aérea não permitindo o embarque de quem vai reagrupar em Portugal. Isso porque os familiares das pessoas que têm autorização de residência entram como turista. Então, muitas vezes vão te exigir a passagem de volta dessas pessoas, mesmo sabendo que vocês não vão voltar, né, e vão reagrupar em Portugal, mas como eles estão inseridos como turistas e não como autorização de residência, que no caso só você que tem o visto que é permitido, então para ir junto, eu aconselho, leva todos os documentos, compra a passagem de volta deles e vai pela TAP, que é mais seguro, ok? A Carolina pergunta, preciso de quê para entrar na Espanha? Carolina, você precisa estar vacinada, completamente vacinada aqui no Brasil, com as 2 doses da Pfizer, da AstraZeneca, da Coronavac ou com a dose única da Janssen. Estando vacinada, você vai olhar esse videozinho aqui que eu falo sobre o Conect SUS, como tira o seu certificado de vacinação em inglês ou espanhol, vai imprimir e vai levar com você. Além disso, se você está indo a turismo, são aqueles documentos que eu falei lá no início do vídeo, você precisa da passagem de volta para o Brasil, da sua reserva de hospedagem, de dinheiro suficiente para a sua viagem, do seu seguro viagem, ok? Tendo tudo isso, está liberada a entrada na Espanha. Vamos ver. Bom, muita gente perguntando, né, de Portugal. A Keila pergunta sobre a Irlanda. A Irlanda, ela tá aberta para brasileiros, turistas que saem daqui do Brasil. Tá aberto tanto para vacinados quanto para não vacinados. Mas ela é diferente desses lugares que estão aceitando a vacinação, ela exige, mesmo para os vacinados, ela exige uma quarentena em hotel. E aí, vamos lá. Quem não está vacinado pode entrar na Irlanda com o teste PCR e vai precisar ter uma reserva paga de 14 dias nos hotéis autorizados pelo governo. Então, são hotéis mais caros. É um valor bem específico, chegando a 3 mil euros, alguma coisa assim. Mas é um valor mais caro, tá? Você pode fazer essa quarentena lá no hotel, 14 dias na Irlanda, e aí depois você pode sair para passear. Então, você tem que ficar em total isolamento. Agora, se você já está vacinado aqui no Brasil, você leva o seu certificado de vacinação em inglês, mas você também precisa ter uma reserva de 10 dias, pelo menos na Irlanda. E aí, no 5º dia, você pode fazer um teste PCR, dando negativo, você está liberado da quarentena. Aí, nesse caso, para os vacinados, pode ser um hotel à sua escolha. Então, pode ser um hotel mais barato. Mas ainda assim,
eu vou te dizer que compensa muito mais você ir para algum outro país, para a França, para a Suíça, até mesmo esses países que são mais caros, mas aí você vai e aluga um hotel do jeito que você preferir, você não precisa ficar em isolamento, pode passear à vontade, e aí depois dá uma entrada para a Irlanda. Ok? Então, é permitido turistas brasileiros para entrada por lá, mas todos precisam fazer uma quarentena. Então, a única diferença é que vacinados vai ficar um tempo menor de quarentena e pode ser num hotel mais barato. E não vacinados têm que ficar em isolamento durante 14 dias em hotel aprovado pelo governo, parecido com o que é com o Reino Unido, mas o Reino Unido ainda está super fechado para a gente, não aceita turistas do Brasil, ok? Reino Unido apenas residentes e britânicos podem entrar por lá. Bom, vamos lá. A Aline pergunta, seguro viagem de 17 de setembro a 3 de dezembro, vou pagar uma fortuna? O que fazer? Bom, Aline, realmente depende para onde você está indo. Se você tem autorização de residência em Portugal, você pode ir com o seu PB4. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre ele. Agora, se você está indo para qualquer outro país, você realmente precisa do seguro viagem e do tempo da sua hospedagem, né? Do tempo da sua viagem realmente. Eles podem exigir isso lá na hora da imigração. Mas eu vou te dizer que às vezes a gente pensa que é uma fortuna, não sei se você já olhou, a gente sempre deixa um link aqui com desconto do seguro viagem. O seguro viagem que a gente recomenda para você, eu sempre deixo um cupom de desconto por lá, então entrou no site, é só botar assim, clicar em pegar o cupom, e aí você já tem esse desconto. E o seguro, ele sai sim mais barato do que o que a gente imagina. A gente pensa que é um valor muito caro, mas é isso, às vezes para um mês você vai pagar R$200, eu já vi coisas de R$160, depende muito da cobertura, da sua idade e realmente depende desse período. Uma dica que eu dou, que eu já visualizei bastante se você quer ficar um mês por lá, fica 28 dias, porque fazendo 28 dias de seguro, ele sai muito mais barato do que virando os 30 dias. Então, para o seu caso, se você já está com essas passagens compradas aí, tem realmente que ser do dia 17 de setembro a 3 de dezembro, né, mas dá uma olhada nisso, vai fazendo a cotação ali nesse site que a gente deixa aqui de seguro viagem e vai olhando até que dia fica um bom valor para você, tá? Isso é muito importante, assim, antes mesmo de você comprar a passagem, você já pode dar uma olhada para ver o que vai compensar, né? Até que dia você pode fazer da sua viagem para que não fique muito pesado para você. Mas entrou ali no espaço Schengen, na União Europeia, tem que ter o seguro viagem com cobertura específica para a Europa. Nesse link que eu deixo aqui é só você colocar lá, destino Europa, e aí colocar as suas datas de passagem, pronto, você já está com o seguro, você já vai ver uma relação de seguros onde você vai fazer uma comparação de preços e de coberturas para escolher o melhor para você, tá bom? Então vamos lá. César Fonseca pergunta, com a ida à Espanha é possível fazer o Green Pass assim como em Paris? Não, infelizmente não. Por enquanto não, a Espanha ainda não liberou nenhum comunicado falando sobre esse passe verde, né, que também é chamado de passaporte sanitário. Enfim, é uma autorização que você usa até mesmo no celular e aí você consegue fazer uma equivalência do certificado de vacinação aqui do Brasil lá para o certificado da França. Então, a França está começando a fazer isso, ela já está exigindo em vários estabelecimentos esse certificado já equivalente, né? Então, você tem que mostrar o aplicativo para entrar em restaurantes e alguns monumentos. Essa semana agora, alguns viajantes estavam tendo dificuldade porque ainda não receberam o passe verde. Eu já trouxe vídeo aqui no canal falando para você que está indo viajar para a França, você pode mandar a sua documentação específica para um e-mail, que também está lá no vídeo, e aí você vai pedir esse passe verde para você dar entrada. E aí tiveram inscritos nessa semana falando que estavam com dificuldade de entrar nos locais, porque realmente passou a ser exigido e ainda não tinham recebido o retorno do e-mail. Então, se você vai viajar para a França, já tá com a sua passagem de volta aérea, já manda toda a documentação para eles, porque eles estão demorando. E aí, enquanto você não consegue, você já está na França, você não consegue
ter esse passe verde, você realmente vai ter que ficar alimentando com teste PCR que você vai fazer por lá. E aí você vai conseguir mostrar no aplicativo do seu celular, nesses estabelecimentos, eles vão ler o QR Code e vão deixar você entrar. Então, de 2 em 2 dias você vai ter que fazer isso. Então, já manda logo toda a sua documentação para pedir o passe verde por e-mail, para você chegar na França já tendo. E se você estiver chegando por lá e ainda não estiver, na hora mesmo, no aeroporto, quando você passar pelo agente, fale com ele sobre isso. Olha, ainda não recebi o meu passe verde. E diz o comunicado da França que lá no aeroporto eles vão te passar um número, um código, alguma coisa que você consiga fazer temporariamente enquanto não recebe o seu definitivo. Mas eu realmente tive inscritos aqui no canal que avisaram pra gente que estavam com essa dificuldade de entrar nesses estabelecimentos e não estavam conseguindo resolver isso com o governo francês. Então vamos ver como é que vão ser nos próximos dias, né? Tô monitorando isso tudo para trazer para vocês, mas realmente, César, por enquanto a Espanha não tem essa obrigação nos estabelecimentos e também não falou ainda como que vai fazer essa equivalência. Vamos ver, eles acabaram de abrir, né? A França também levou um tempinho para organizar isso, então vamos ficar de olho se vai rolar esse do passe sanitário por lá, tá bom? Bom, também pergunto aqui se é possível fazer conexão em qualquer país da Europa, tipo em Portugal para ir para Paris. Pode sim. Fuja da Itália, fuja do Reino Unido. São os únicos que realmente não permitem saída do Brasil. As outras conexões todas podem, só dar uma olhada lá quais são as exigências de cada país, tá bom? O Danilo pergunta, estou indo para a Sérvia ficar 15 dias, meu voo é para o Porto. Consigo entrar sem problemas? Tem um monte de gente aqui do canal, um monte de inscrito, um monte de membro que já fez isso. Foi para a Sérvia, ficou 15 dias, tá? Lá eu não recomendo ficar 14, eu recomendo ficar 15 dias mesmo, porque ali nas fronteiras terrestres com a Croácia e com a Eslovênia, eles estão ficando de olho se você fica 15 dias por lá. E teve gente que foi de avião para Portugal. A gente tem um inscrito aqui no canal, o Diogo, que tá sempre mandando mensagem lá no Instagram, marcando a gente, ele já tá passeando lá em Portugal, então ele foi um que fez isso, é possível. Agora, pode ser também que, lembrando, né, quando você entrar em Portugal, você vai fazer uma nova imigração, tá? Então, você vai entrar na Sérvia, que é um país que tá com a imigração muito tranquila para quem sai do Brasil, muita gente tá indo por lá para ir para outros países. Lá não exige nem mesmo a vacinação, só existe o teste PCR. E aí, quando você sair, se você vai de avião, você vai fazer uma nova imigração, no seu caso, em Porto, tá? Em Portugal. E aí, é claro, vai depender do que o agente de Portugal vai aceitar ou não a sua entrada por lá. Você tem que ter toda a documentação, seguro, passagem de saída de lá, a reserva de hospedagem, dinheiro suficiente, comprovar que realmente você está indo turistar, se for esse o seu caso. Ok? Agora, por via terrestre, é o que a maioria tem feito. Realmente, eles pegam ônibus, tem ônibus que faz esse trajeto, né? Então, Sérvia, Croácia e Eslovênia. E depois da Eslovênia, você carimbando seu passaporte, você já está dentro do espaço Schengen. E aí você consegue se locomover sem passar por nenhuma outra imigração. Então, o pessoal tem feito muito mais isso do que ir realmente de voo direto. Tá? Mas é possível, já teve um monte de gente, um monte de inscrito no canal que fez exatamente isso, de sair da Sérvia de avião. Então, só lembra que é uma nova imigração, você precisa apresentar toda a documentação correta para mostrar o motivo da sua viagem. Vamos lá, será que a Itália abre as fronteiras 30 de agosto? Eu não sei se abre, tô torcendo aqui, mas eles precisam primeiro voltar com os voos, tá? Não tem voo para a Itália, então daqui do Brasil direto para a Itália. Então primeiro eu penso que eles têm que retomar esses voos, mas quem sabe, né? A França, ela tinha acabado de prorrogar as restrições, igual a Espanha também. A Espanha prorrogou restrição no mesmo dia que no final do dia ela acabou abrindo para turistas brasileiros. Então, assim, tá uma incerteza realmente, não dá para saber o que vai acontecer. Mas eu penso que eles vão primeiro voltar os voos e aí sim eles abrem as fronteiras direto. Vamos torcer. Bom, a Caroline pergunta se na Ilha da Madeira aceita a AstraZeneca Covishield. A Ilha da Madeira
Ela é uma ilha que faz parte de Portugal, né? Mas você só sai da Ilha da Madeira para Portugal de voo, ok? É um voo de mais de 1 hora. Ele fica bem no meio do oceano, ela fica na parte norte da África. Então, é uma ilha que eu vejo sempre vídeos por lá, pelo casal Goianos na Ilha da Madeira. Sempre estou falando deles aqui, porque eu realmente sou apaixonada pelos vídeos deles. E a Ilha da Madeira está aceitando turistas de todo mundo, vacinados ou não. Então, eles aceitam, sim, a AstraZeneca, a Covishield, eles aceitam todas as vacinas, e eles aceitam também o teste PCR ou de antígeno se você está indo e sem estar vacinado. Então, provavelmente você vai fazer a imigração em Lisboa, né? Existem outros voos, mas a maioria faz Brasil, Lisboa, Ilha da Madeira, e aí você faz a imigração em Lisboa. Mas, felizmente, a gente está recebendo tudo quanto é membro, inscrito, gente que compra passagem com a gente, está conseguindo entrar na Ilha da Madeira fazendo a imigração em Lisboa ou no Porto. Todo mundo, tá bom? Então, é só ficar realmente atento à sua documentação. Alguns agentes de imigração vão realmente pedir todos os documentos que são exigidos, são esses que eu sempre falo aqui. E aí, você está liberado para turistar por lá. Você conseguindo comprovar que você tem tudo que é exigido, não tem motivo do agente te impedir, ok? Então, quando a gente vê, e realmente é muito brasileiro sendo impedido até mesmo de embarcar aqui no aeroporto, quando você for olhar, é porque realmente eles estão indo sem toda a documentação exigida, a maioria, é claro, né? Existem sim casos como esse que eu falo, de companhias aéreas que estão impedindo reagrupados, reunião familiar, enfim, mas no geral, o que a gente vê é que as pessoas que vão sendo impedidas, elas não têm a permissão realmente para entrar naquele país. Então, não tem o documento que é exigido. Por exemplo, a carta convite. Eu recebo muito e-mail, muita mensagem falando, olha, eu tenho carta convite em Portugal, posso entrar? Não, você não pode. A carta convite, ela nada mais é do que o seu alojamento, é onde você vai dormir. Então, só isso. Mas se você está indo a turismo, não pode ainda sair do Brasil direto para Portugal, com carta convite ou sem carta convite, porque a carta convite ela só serve para isso, mostrar o seu alojamento. Tem vídeo aqui no canal falando sobre a carta convite, tá bom? Dá uma olhada lá, porque muita gente não entende direito essa situação e acha que porque está sendo convidado por um cidadão português que pode dar entrada por lá, e não é assim. Você vai ser barrado no aeroporto se você for dessa forma, ok? Vamos lá, muita gente também perguntando da Itália por aqui. Na Espanha, a Ana Carolina, que nome lindo, Ana Carolina. Na Espanha, o certificado de vacinação tem que ter tradução oficial ou basta a versão em espanhol do Conect SUS? Basta a versão em espanhol do Conect SUS, espanhol ou inglês, ok? Se você vai também para outros países, eu até sugiro você tirar em inglês, porque é um certificado de vacinação que você vai andar ali em tudo quanto é país e você vai poder usá-lo normalmente. O da Espanha, o espanhol é mais limitado, mas sim, você pode tirar o seu do Conect SUS. Aqui a gente tem vídeo falando como fazer isso, e aí você vai lá tirar a versão espanhol, vai imprimir e vai levar com você. Você pode levar até mesmo no celular, mas eu sempre recomendo ter uma versão impressa para você mostrar na imigração, porque tem alguns agentes que não vão aceitar você mexer no celular na hora da imigração, ok? Então leva impresso. E não precisa fazer uma tradução oficial, é ele mesmo que está valendo a entrada por lá, tá bom? Assim como na França, na Suíça, na Alemanha, em todos esses lugares. Gisabel pergunta, você acha que a aprovação da Sinovac, né, da Coronavac na Europa demora muito? Bom, quem sabe? Bom, é um processo que eles realmente estão ainda aprovando a Coronavac, por isso que tem países como a França, como a Alemanha, que ainda não aceitam quem foi imunizado pela Coronavac. A Espanha e a Suíça aceitam os imunizados com a Coronavac porque elas estão seguindo a lista da OMS, de vacinas aprovadas pela OMS. E a Coronavac já passou por essa aprovação emergencial por lá. Agora, a França e a Alemanha, por exemplo, ainda não aceitam porque ela segue a lista de vacinas aprovadas pela Comissão Europeia. E a Coronavac ainda está num processo de aprovação por lá. Penso eu que muito em breve, torço
para que isso aconteça e essa aprovação saia. Então, vamos ver o que vai acontecer. Realmente não tem um prazo ainda, infelizmente. Portugal já avisou que quer aprovar todas as vacinas que são colocadas aqui no Brasil, que estão aqui no Brasil, né? Então, ele já sinalizou que Coronavac vai ser aceito assim que liberarem as fronteiras para turistas. Então, vamos ficar de olho. Realmente tem que ficar esperto sobre a exigência de cada país, tá? Seja o teste, seja o certificado de vacinação. Cada um está adotando uma norma diferente. Vamos lá. Bom, o Rick pergunta se Portugal liberar o turismo para brasileiros, teremos ainda que cumprir quarentena? Vamos ver, Rick. O presidente Marcelo, português, falou que ele está realmente organizando e correndo com o processo de aprovação de todas as vacinas aqui do Brasil e sem a necessidade de entrar com quarentena. Lembrando uma coisa que até dia 31 de agosto, como eu falei, existe uma greve, uma paralisação dos funcionários do CEF no aeroporto, todos os aeroportos de Portugal. Então Lisboa está ficando muito cheio, isso mesmo antes de estar aberto para turistas. Então talvez eles estejam realmente esperando uma situação onde vai desafogar essa entrada, muita gente entrando no aeroporto por lá, para poder liberar para os turistas. Talvez. Então, vamos ver, vamos esperar aí dia 1º de setembro, vamos olhar se vai surgir alguma coisa interessante, alguma mudança, né? E aí, a Mariana pergunta, isolamento de 14 dias deve ser feito antes ou depois da ida a Portugal? Bom, Mariana, depende. Se você tem autorização para entrar em Portugal hoje, você vai entrar e vai ficar 14 dias em isolamento em Portugal. Ok? Só se você tiver autorização de residência ou estiver indo como reunião familiar, reagrupamento familiar, você precisa entrar e ficar 14 dias em isolamento. Se você não tem autorização para entrar em Portugal hoje, se você está indo como turista, mesmo estando vacinada, você precisa entrar em algum país que te aceite, ficar 14 dias por lá ou mais, e aí sim dar a entrada em Portugal, né, seguindo o decreto, tudo certinho, tá bom? Então, depende se você tem autorização ou não. Indo como turista, você precisa ficar fora de Portugal e fora do Brasil 14 dias ou mais e depois entrar por lá. A Tá também pergunta aqui se vou para a Espanha, mas entro por Portugal. Posso entrar com carta convite? Olha aí a carta convite, viu? A carta convite não te dá permissão para entrar em Portugal antes de 14 dias. Fiquem muito atentos com isso, porque eu vejo que é o maior caso de impedimentos para embarcar realmente para Portugal. Então, você precisa entrar na Espanha, você precisa se hospedar na Espanha e depois de 14 dias por lá, você dá a saída para Portugal. Aí, se você tem lugar para ficar em Portugal, sem problemas, tá bom? Se você tem reserva de hospedagem por lá, aí não tem problema. Mas você precisa entrar em algum país que te estando vacinada. E vamos lá, acho que para finalizar, né? Olha... A Mariana pergunta, caso antes, o isolamento tem que ser feito fora do Brasil? Se for fazer o isolamento para Portugal, né? Então, vou fechar aqui. É isso que eu expliquei agorinha, eu acho que ficou bem resolvido, né? Você precisa entrar em algum país que te aceite, como a Espanha, a França, a Suíça, a Alemanha, dá uma olhada qual foi a vacina que você recebeu, veja qual o país que aceita esse seu certificado. Se você ainda não está vacinado, tem a Ilha da Madeira, tem os Açores. Essa semana a gente teve membro aqui do canal que entrou na Ilha dos Açores, falou que a imigração em Lisboa foi tranquila para ir para lá, fiquei muito feliz. Ela foi lá, a Rafaela foi reencontrar o namorado dela, então a gente ficou muito feliz que realmente deu certo. Foi a primeira pessoa que eu estava acompanhando indo para os Açores, que também faz parte de Portugal, mas você só chega lá por voo, tá? Então, se você não está vacinado, Ilha dos Açores, Ilha da Madeira,
Sérvia, tem a Croácia também, só que a Croácia você precisa ficar em isolamento durante um tempo, fazer uma quarentena durante um tempo no hotel, tá bom? Você tem que reservar para 14 dias, mas no 7º dia você pode fazer um teste e aí, se der negativo, você tá livre da quarentena, mas precisa ter essa reserva por lá. Então, você faz a quarentena, né, nesses 14 dias em algum desses países, sempre olhando a exigência de cada lugar. Tem país que exige quarentena em hotel, tem lugar que não exige, que quer que você vá lá para gastar, para passear mesmo, para turistar. E aí, depois desse tempo, você pode entrar em Portugal e em diversos outros países. Eu trouxe aqui, se você ainda não viu a nossa live de sábado, foi uma live com muita informação, muitas pessoas mandando várias dúvidas, né? Portugal ali no ranking de maior número de dúvidas, mas é isso, assim, a gente trouxe que cada país tem uma exigência, né? Seja no certificado, seja no teste, seja no isolamento, então sempre dê uma olhada. Em geral, na União Europeia, no espaço Schengen, passando 14 dias em um dos países autorizados, você pode entrar em outros, mas fique muito atento porque, por exemplo, a Grécia, Malta, Luxemburgo são lugares que estão olhando ainda o passaporte de onde essa pessoa veio, onde essa pessoa reside, e aí ainda não tem visto aceitar brasileiros, tá bom? Então, somente residentes realmente da União Europeia. Então, sempre dá uma olhada nisso, mas em geral, você consegue ir para vários países da União Europeia através desse. Ninguém perguntou ali em relação aos Estados Unidos, por exemplo, mas também você não consegue ir do Brasil direto para os Estados Unidos, mesmo que você tenha o visto de turismo por lá. Mas você consegue entrar, por exemplo, no México, na Costa Rica, na República Dominicana, no Panamá. Você consegue entrar nesses países, ficar mais de 14 dias, e aí você tendo um visto de turismo para os Estados Unidos, você pode sim dar a sua saída desses países e ir para lá. Então, sempre fique de olho nessas situações, ok? Não é que brasileiros estão proibidos, é que brasileiros saindo do Brasil, passando pelo Brasil nos últimos 14 dias, às vezes precisa realmente ir para um país seguro para poder turistar em outro lugar, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado. Fica de olho no nosso Instagram, a gente sempre traz informação nova por lá também, sempre abre caixinhas de pergunta. Fica de olho aqui também na aba comunidade aqui do YouTube, que a gente vai lançando aqui, vai dando as respostas aqui para vocês. E se você gostou da live, conta aqui para mim, que eu prometo que eu trago uma nova live em breve para a gente abrir. Afinal de contas, essas fronteiras estão deixando a gente louco, todo dia tem uma informação nova. Então a gente tem que se atualizar mesmo. Eu espero que você tenha gostado, já sabe que aqui embaixo tem uma série de links. Se você quer cotar a sua passagem aérea, você já tem seu passaporte, já tem um destino para onde você vai. Agora com esse tira dúvidas aqui, você já sabe onde ir, como ir. Dá uma olhada nesse link do WhatsApp aqui. A gente orça a passagem aérea para você, orça a sua hospedagem. E aí, se você quer seguro viagem, tem um link aqui só para ele. Você pode ir lá fazer o seu orçamento, ver direitinho o que vale a pena para você comprar ou procurar a gente aqui também no WhatsApp, tá bom? Aqui do lado você tem sempre 2 playlists repletas de dicas e notícias sobre viagens. O meu nome é Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!